Deus, toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração, somente ao nosso Deus. Aleluia, que só Ele é digno. Foi Ele quem morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Ele quem derramou o seu sangue por nós, não sendo merecedores, sendo nós seus inimigos, Ele nos amou. A Ele todo louvor e adoração. Glória a Deus. Peço aos irmãos que estejam abrindo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 6. Evangelho de Jesus, segundo João, capítulo 6. E vamos estar lendo do versículo 60 ao versículo 69. Enquanto os irmãos procuram, agradeço ao Senhor pela misericórdia e graça e por esta oportunidade. Não sou digna nem merecedora, mas pela misericórdia dele o Senhor me concedeu, e que o nome dele seja engrandecido. Aleluia. Agradeço ao pastor Sérgio, não se faz presente, mas pela oportunidade concedida. Agradeço ao meu esposo, meu amor, meu companheiro. Essa semana, na quinta-feira, eu precisei passar por um procedimento ali no hospital, e ele foi comigo, e ele literalmente deu a mão dele para me segurar. Esteve ali do meu lado, e eu te agradeço, meu amor, por sempre estar ao meu lado e por ter me dado mais uma vez a sua mãozinha para eu segurar ali. E agradeço, irmãos, a cada um dos irmãos que oram por nós, as irmãs que estiveram orando, né? Como eu disse para algumas irmãs, graças a Deus sobrevivi e estou aqui para a honra e glória do Senhor. Glória a Deus. Evangelho segundo João, capítulo 6, versículos 60 ao 69. A minha Bíblia tem por título: Jesus é abandonado por muitos discípulos e a confissão de Pedro. Diz assim: Muitos, pois, os seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isto vos escandaliza? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. E dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Já há alguns meses que o Senhor tem falado no meu coração nesta passagem, e eu estava bem temerosa, e na terça-feira nós estávamos aqui na oração e o Senhor queimava muito no meu coração nessa passagem. E na quarta-feira à noite o pastor Sérgio entrou em contato com meu esposo e eu sentia que era esta a palavra que o Senhor queria falar conosco. O Senhor já vinha falando comigo, mas mesmo assim ainda havia um temor, porque acho que o temor de todos nós, que pela misericórdia de Deus temos uma oportunidade, é de saber se realmente é o que o Senhor quer falar conosco e com a igreja. E quando foi ontem pela manhã, Deus usou a vida de uma irmã para falar comigo, confirmando essa passagem. Por isso, que não esperem nada da irmã Andréia, porque a irmã Andréia é tão falha e pecadora e até mais do que vocês. Mas esperem da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz e mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, porque é somente ela que vai poder penetrar até a divisão da alma e do espírito, e ela consegue discernir as intenções dos corações. Aleluia. O apóstolo João, ele fazia parte do círculo íntimo dos discípulos de Jesus, que também incluía Pedro e Tiago. E em várias passagens do Evangelho nós vamos ver a menção de que Pedro, Tiago e João
estavam junto de Jesus em alguma ocasião, ou que o Senhor Jesus os chamou para estar mais perto deles na oração, ou para operar algum milagre. João, no seu evangelho, ele vai nos informar claramente a razão para a qual ele escreve este evangelho. Ele quer que todos os que lerem o evangelho saibam como fato, como uma verdade, que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E em João 20, do versículo 30 ao 31, ele nos diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Aleluia. E no texto ao qual nós lemos, vai nos falar sobre um duro discurso. E para nós podermos entender qual discurso era esse que estes homens estavam dizendo que era difícil de se ouvir, nós vamos voltar no mesmo capítulo 6, mas no versículo 22 em diante. A minha Bíblia, ela tem por título que Jesus é o pão da vida para os que creem. Aleluia. E no versos 22 ao 24, vai nos dizer que havia uma multidão que no dia anterior havia ali experimentado o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, ali onde havia somente 5 pães e 2 peixinhos, e diz a palavra que cerca de 5.000 homens foram alimentados, saciados, e ainda sobrejou 12 cestos. E diz no versículo 22 ao 24 que aqueles homens que experimentaram deste milagre, eles voltaram àquele lugar da multiplicação dos pães, mas eles não encontraram Jesus e nem os seus discípulos ali, porque o Senhor Jesus, ele já havia passado para o outro lado e ido para a cidade de Cafarnaum. E do versículo 25 ao 29, nós vamos ver que Jesus, que essa multidão que ali estava, eles atravessam também ali o mar. Na verdade, trata-se de um lago, mas devido à sua extensão, é tido como mar, mas na verdade é um lago. E eles atravessam aquele lago para chegar até onde Jesus está. E quando eles chegam até Jesus, ele vai ensinar aquela multidão a respeito de fé em crer que Ele, Jesus, em crer no que Ele é, e não somente naquilo que Ele pode fazer por eles. Quando aquela multidão encontra Jesus no dia seguinte à multiplicação, em Cafarnaum, eles chegam ao mestre e tentam dar uma impressão de que haviam atravessado o lago por causa de quem Jesus era. Mas a verdadeira razão que eles estavam ali era porque eles queriam conseguir algo para si mesmos, pois eles tinham novamente fome. E Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, disse: na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. E Jesus, ele vai continuar dizendo àquela multidão: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia. Toda aquela multidão se deu ao trabalho de entrar em um barco, passar ali por alguns momentos naquele lago para chegar até o outro lado, em busca de um alimento para saciar a fome física. Algo que mesmo que Jesus ali naquele momento atendesse o pedido deles, eles novamente depois de um tempo voltariam a ter fome. Mas Jesus ali nesta passagem, ele orienta para que aqueles homens e mulheres que ali estavam trabalhassem e se esforçassem, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Aleluia! Ou seja, eles tiveram todo esse trabalho de buscar a Jesus, não por quem Jesus era, mas pelo que Jesus podia fazer e dar a eles. Aleluia! Sendo que eles tinham ali não somente um abençoador, mas eles tinham o pão do céu, o verdadeiro pão do céu, aquele que podia dar a eles a vida eterna. Aleluia! Aleluia, Jesus! E Jesus, ele é aquele Filho do homem
que dá a vida eterna. Eles então indagam a Jesus perguntando: o que faremos para executar a obra de Deus? E Jesus prontamente os responde que a obra de Deus é esta: que creiam naquele que Deus enviou, ou seja, que creiam em mim, Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, o nosso trabalho, o nosso esforço em buscar a Deus não seja somente pelo que as suas mãos podem nos dar, mas que seja em buscar a sua face, pelo que Ele é, porque quando nós buscamos a sua face, buscamos a Ele, aleluia, nós vamos receber algo que é muito maior, algo que não é perecível com o passar do tempo, que é a vida eterna ao lado de Jesus Cristo no céu, aleluia. Do versículo 30 ao 31, o pedido de Jesus para que eles tivessem fé naquele que Deus enviou, fez com que a multidão indagasse a Jesus a respeito da sua autoridade, dizendo: que sinal, pois, fazes tu para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer o pão do céu. Aquela multidão, uma boa parte deles, já haviam presenciado sinais e milagres do Senhor Jesus, que Ele havia operado. Eles mesmos estavam no dia anterior naquela multiplicação, no milagre operado pelo Senhor. Eles viram aqueles 5 pães e 2 peixes alimentar aquela tão grande multidão, e ainda assim eles pediram um sinal que Jesus operasse para que pudessem crer nele. É como se as pessoas estivessem dizendo naquele momento a Jesus: ontem o Senhor nos alimentou, hoje nós estamos te procurando para ter outra refeição, e tudo que o Senhor vem nos falar é sobre essa conversa de termos fé. Moisés fez muito melhor que isso, o maná estava fresco todas as manhãs. Então, ou o Senhor nos abençoa, ou nós não o seguiremos mais. E quantas vezes, irmãos, infelizmente no nosso meio, nós mesmos buscamos testar ao Senhor: meu Deus, faça isso, Senhor, responde-me desta maneira. Nós vamos muitas vezes buscar a Deus mais pelo que as suas mãos podem nos dar do que a sua face realmente é e revela para nós que Ele é o pão do céu. Aleluia. 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 E quantas vezes ainda não dizemos ao Senhor que se o Senhor não agir como nós queremos, nós vamos embora, nós não vamos mais nesta igreja, nós não vamos mais fazer isso, não vamos mais te servir. Que o sangue de Jesus nesta noite nos purifique dessa mente e que possamos sair daqui transformados pelo poder da palavra do Senhor. Aleluia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19 vai nos dizer: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos os mais miseráveis de todos os homens. Você está esperando receber do Senhor somente aqui? É somente aqui que você acha que o Senhor vai te abençoar? Irmão, Deus tem um céu inteiro para entregar a mim e a você. Deus tem muito mais para nos ofertar do que qualquer coisa bonita, grande ou de valor desta terra. Ele tem um céu inteiro, uma vida eterna ao lado dele, aonde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá enfermidade, aonde estaremos para sempre com Ele nos céus. Aleluia. Versículo 32 ao 34. Jesus aqui ele vai corrigir essa impressão errada dessa multidão. A dádiva do maná não havia vindo de Moisés, mas sim de Deus. E Deus estava dando a eles naquele momento, através da presença de Jesus no meio deles, o verdadeiro pão do céu, que veio para dar vida ao mundo. Aleluia. E eles então, quando Jesus assim os diz, eles dizem ao Senhor: Senhor, dá-nos sempre desse pão. E a partir daí nós vamos ver do versículo 35 ao 51, onde Jesus ele se revela como o pão da vida.
Jesus agora ele vai se revelar abertamente aquilo que estava oculto no sinal e no simbolismo. Eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, aquele que crê em mim nunca terá sede. E Jesus aqui ele vai ressaltar dois pontos importantes, dois atos importantes: vir e crer. Não tem como crer em Jesus se não vir a Ele antes, se não reconhecermos que Ele é o Filho de Deus, que morreu em uma cruz para perdoar os nossos pecados, mas que ressuscitou e que vivo está, aleluia. Como já foi dito aqui nesta noite, Mateus 11:28, venham a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Assim como também não temos como ir até Jesus sem crer que Ele existe. Hebreus 11, do versículo 6 vai dizer: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Aleluia. Irmãos, nós precisamos ir até Jesus e crer nele todos os dias. Não é somente quando o aceitamos, mas é todos os dias das nossas vidas, até chegarmos no céu de glória. Oh, aleluia. E os judeus que estavam naquela multidão, eles murmuravam contra Jesus por ele dizer que ele era o pão do céu, que havia descido do céu. E por mais religiosos e estudiosos que eles eram das Sagradas Escrituras, eles não conseguiam ir até Jesus e ter a fé de que ele era um enviado de Deus, porque eles estavam presos à religiosidade e tradições. No versículo 44, nós vemos o Senhor Jesus ainda repetir sobre o ato de vir e crer. Vai dizer o Senhor Jesus: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão ensinados por Deus. Todos os que ouvem o Pai e dele aprendem, vêm a mim. Em verdade lhes digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Jesus, ele é o pão da vida. Os antigos comeram do maná do deserto, viram o poder de Deus, viram as maravilhas de Deus agindo com eles naquele deserto, mas eles pereceram e morreram. Mas Jesus vai nos dizer que ele é o pão da vida que desceu do céu, e aquele que comer dele não morrerá, e aquele que comer dele viverá para sempre. Ou seja, aquele que espera somente aqui nessa vida e quer desfrutar somente aqui e não tem comunhão com Deus, não tem relacionamento, não tem intimidade com Deus, para viver de fé em fé, em glória, vai perecer nessa terra, vai ficar nessa terra. Mas aqueles que permanecerem fiéis, aqueles que têm um relacionamento e comunhão com o Senhor, pode tombar aqui, mas quando abrir os olhos, estará no céu de glória com Ele. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. No versículo 52, os judeus não conseguiram entender como pode este a sua carne a comer. Eles não compreendiam o sentido espiritual que Jesus estava dizendo a respeito de se comer a sua carne. No versículo 51, Jesus ele vai dizer: o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus estava se referindo à sua entrega na cruz do Calvário pelos homens. O pão vivo que estava entre eles está disponível a todos os homens por meio da cruz. Mas eles que ali estavam não conseguiam compreender o sentido espiritual, porque eles eram carnais. 1 Coríntios 2:14 vai nos dizer: o homem natural não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois para eles são loucura, não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Sabe quando o Senhor está falando através da sua palavra, várias vezes repetindo sobre o mesmo assunto, e muitas vezes nós não conseguimos
compreender e achamos aquilo tão repetido, tão enfadonho, tão cansativo, preste atenção. Será que nós não estamos sendo carnais? Estamos deixando o nosso lado humano querer estar acima do poder da palavra de Deus? Oh, meu irmão, mas que hoje possamos estar com os nossos sentidos espirituais abertos para ouvir a boa palavra que é do Senhor para as nossas vidas. Aleluia. Glória. Versículos 53 ao 58. Jesus ele vai nos dizer: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vidas em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne verdadeiramente é comida e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus aqui está falando de comunhão, relacionamento verdadeiro com Deus. Está falando sobre estar ligado à videira verdadeira. E pela segunda vez Jesus ele vai falar àqueles homens: seus pais comeram o maná no deserto e morreram, mas aquele que tomar parte de mim, aquele que tem comunhão e relacionamento, vai ter a vida eterna. Aleluia. Irmãos, como está a nossa comunhão e o nosso relacionamento com o Senhor? Como está a nossa intimidade com o nosso Deus e o nosso Pai? Será que temos o buscado pelo que Ele é ou pelo que as suas mãos têm a nos oferecer? Oh, aleluia! Mas que nesta noite nós possamos sair transformados e ter um renovo espiritual na nossa vida, de buscar a Deus, a sua face continuamente, porque os dias são maus. Aleluia! E no versículo 59 vai nos dizer: disse Jesus estas coisas na sinagoga. A sinagoga era um lugar de reunião dos judeus para adorar a Deus e aprender as Escrituras. As sinagogas elas serviam como comunidades locais de judeus em todos os lugares onde moravam. Jesus e os seus discípulos ensinavam nas sinagogas, e as sinagogas surgiram quando o povo judeu foi levado para o exílio. Jesus ele estava pregando em uma sinagoga. Ele estava pregando para pessoas que já estavam o seguindo há algum tempo. E sabe esse discurso duro, o qual nós lemos no versículo 60? Era este o discurso duro que eles não podiam ouvir, que era difícil de aceitar. Era de que aqueles homens precisavam ter fé, era que aqueles homens precisavam ter relacionamento, é que aqueles homens precisavam deixar a religiosidade e as tradições para viver aquilo que o Senhor Jesus estava trazendo para eles. Aleluia! É que aqueles homens eles precisavam ali ver o sacrifício de Jesus e o aceitar nas suas vidas. Oh, igreja, esta é a palavra do Senhor nesta noite. Nós precisamos mudar o nosso rumo, senão nós vamos caminhar para a destruição. Aleluia. 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 O duro discurso e a contraforma que aqueles homens acreditavam que era a forma correta de servir a Deus. E quantas vezes nós também temos esse pensamento diante de uma dura palavra ministrada. Mas irmãos, se a palavra está sendo dura é porque nós precisamos ser tratados. Se a palavra está vindo da Bíblia Sagrada, se não é palavra de homem, mas está pautada na palavra de Deus, é porque Deus está querendo tratar na vida dos seus filhos. Alabachor.
falar que vamos ser ali vencedores em tudo quanto pedirmos ao Senhor, não. A palavra de Deus vai nos dizer em 2 Timóteo 3,16 que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para a instrução na justiça, a fim de que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A palavra de Deus, ela vai nos ensinar sim, mas ela vai nos repreender, ela vai nos corrigir e ela vai nos instruir em justiça, para que possamos estar preparados para a boa obra de Deus. Aleluia! E Hebreus 12:6 vai nos dizer: pois o Senhor, Ele corrige quem Ele ama e castiga todo aquele que Ele aceita como filho. Glória. Nós que somos pais, quando os nossos filhos agem errado, quando estão caminhando no caminho errado, você deixa ele ir para o precipício ou você o corrige? É assim o amor de Deus, então o amor de Deus é muito mais elevado sobre as nossas vidas. Ele não vai nos tratar segundo as nossas iniquidades, nossos pecados, mas Ele vai nos corrigir para que nós não venhamos tropeçar e morrer, meus irmãos. Aleluia! No versículo 64 ao 67, Jesus, na sua onisciência, Ele bem sabiam entre aqueles que ali estavam, quem cria e quem não cria, porque Ele vai dizer: mas há alguns de vocês que não creem. E no versículo 66, vai nos dizer que desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com Ele, porque achavam aquela palavra de renúncia, de entrega, de deixar a forma com a qual eles acreditavam para trás, para seguir o mandamento do Senhor tão difícil, e eles deixaram de seguir ao Senhor. Alguns daqueles homens estavam buscando a Jesus por razões erradas, buscando somente os seus milagres. Outros estavam se refugiando na religiosidade, se achavam bons por serem conhecedores e cumpridores da lei. Outros acharam o chamado à santidade de coração e a entrega de vida a Deus algo muito exigente. Por isso eles não conseguiram continuar no mesmo caminho com Jesus. E, pasmem, isso se repete entre os nossos dias. Alguns estão mais interessados em ganhos materiais ou fama pelo seu próprio nome do que em permitir que Jesus dirija suas vidas. Outros estão completamente satisfeitos com uma forma de religião isenta de compromisso. Outros enxergam como muito custoso o verdadeiro discipulado que está ligado a uma santidade de coração, que servir a Deus de uma forma de renúncia e sacrifício não é o que Deus quer para nós. Mas sabe o que Deus quer para nós? Lucas 9, 23 ao 25 vai dizer assim: Jesus dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por amor da minha causa, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? A cruz, ela fala de renúncia. A cruz, ela fala de sofrimento. E a nossa carne não quer isso. A nossa carne quer prazer, quer alegria, quer coisas leves, porque o mundo já é tão pesado. Mas Jesus está dizendo na sua palavra: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz diariamente e siga-me. Aleluia. E no versículo 67, após muitos dos seus discípulos já terem tornado para trás, Jesus, ele vai se voltar para os 12 que ali estavam com ele e vai dizer: quereis vós também retirar-vos? Igreja, e esta é a palavra que o Senhor tem queimado no meu coração já há alguns meses, porque nesses últimos dias Deus, ele tem apertado mais, o caminho está ficando mais estreito. O Senhor quer levar uma igreja santa, lavada e remida no seu sangue. Deus não quer levar uma criança, mas é uma noiva madura,
uma noiva conhecedora. Então está ficando cada vez mais difícil. E Deus, Ele tem tratado não só aqui, mas em muitos outros lugares. Arrependam-se e volte-se para mim. Mas muitos têm achado esse discurso duro. Não é isso que o Senhor quer. Deus não quer que nós passamos nesta terra sofrendo somente. Realmente Deus não quer. Mas Ele disse que no mundo tereis aflições, e nós ainda estamos aqui. E o Senhor está dizendo para você: quereis vós também se retirar? Seguir a Jesus não é obrigação. Seguir a Jesus não é uma tradição que vai ser passada de pai para filho, de neto para pai, de pai para filho. Não, é uma decisão, é uma escolha. Eu não posso escolher pelos meus filhos. Eu posso ensiná-los no caminho, mas vai chegar o tempo da escolha deles. Mas o importante é você saber que você ensinou, que você instruiu, que você mostrou o caminho. Se ele não está hoje, foi porque foi escolha dele. E cada um colherá aquilo que ele plantou, a semente que escolheu. Deus, Ele nos dá esse livre-arbítrio de seguir a Ele ou não. Você não é obrigado a seguir a Jesus porque faz parte de um grupo. Você não é obrigado a seguir a Jesus porque senão o pastor vai ver que você, como está a sua vida. Não. Você precisa seguir a Jesus pelo que Ele é, pelo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Você precisa seguir a Jesus porque Ele tem uma vida eterna preparada para você. Você não pode seguir a Jesus porque você está buscando as mãos dEle. Você não pode seguir a Jesus porque você quer saciar somente a fome do seu ventre. Não, mas você tem que buscar a Jesus porque Ele é o pão vivo que desceu do céu para saciar a fome da sua alma. Aleluia. Glória. Aleluia. E para encerrarmos no versículo 68 e 69, Pedro, ele ouviu este duro discurso que nós lemos desde o versículo 22. E ele era um dos discípulos de Jesus que viveu tantos milagres, que estava na multiplicação dos pães. E Pedro, ele vai responder com confiança ao pão da vida: Senhor, para quem iremos nós? Só Tu tens as palavras da vida eterna. E ele continua dizendo: e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aleluia. Irmãos, qual grupo você quer fazer parte? Daqueles que acharam o discurso duro e voltaram para trás? Ou daqueles que estavam com Pedro? Para quem iremos nós? Não é para onde nós iremos, é para quem. Só existe um caminho, só existe um Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Atos 4:12 vai nos dizer: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Não tem como sermos salvos de outra maneira, a não ser de aceitarmos o sacrifício do Senhor Jesus, viver uma vida de renúncia, aleluia, renúncia para os prazeres desta terra. Esta semana eu estava ouvindo aquele hino da harpa que fala que passarinhos pelas flores querem encantar, mas são vãos terrestres esplendores. Irmão, contemple o seu lar. Tem coisas tão bonitas, tão gostosas nesta terra, mas nada se compara ao que Deus tem preparado para os seus, para aqueles que comem da sua carne, para aqueles que bebem do seu sangue, para aqueles que têm relacionamento e comunhão com Ele. Aleluia. Jovem, tem tantos prazeres para vocês nesta terra, tem tantas ofertas para vocês, mas que vocês possam a cada dia escolher a Deus para a vida de vocês. Não é fácil, irmãos. Se para nós que já estamos há um tempo na caminhada é difícil seguir a Jesus, imagina para esses jovens, imagina para essa geração de crianças que estão vindo, se o Senhor ainda não tiver voltado.
mas vale a pena seguir a Jesus. Aleluia. Vale a pena ser fiel, vale a pena negar os prazeres desta terra, vale a pena ser chamado de louco, vale a pena ser chamado de fanático, vale a pena muitas vezes você ouvir: não precisa disso, não é isso que Deus quer, mas você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida, então você sabe o que Deus está pedindo de você, você sabe a renúncia que Deus quer que você faça para seguir a Ele. Aleluia! Oh, aleluia. Oh, glória. Renuncie, renuncie. Aleluia. Aleluia, irmã, eu quero renunciar, mas é difícil. Vá aos pés do Senhor, clame ao Senhor e Ele te ajudará. Clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes. É coisas firmes, não são coisas passageiras, são coisas firmes e Deus vai te ajudar. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tem coisas que Deus pede para mim e para a minha família que é difícil, mas nós sabemos o que Deus tem chamado para nós, e nós sabemos que estamos na vontade de Deus, e é tão bom você sentir que você está debaixo daquilo que Deus quer para a sua vida, que hoje o Espírito Santo te capacite, te dê coragem, que tire todo o medo, toda a covardia do seu coração, e você possa dizer sim ao chamado de Deus. Aleluia. Mas se você também não quiser, se você acha duro e difícil e quer voltar para trás, é sua escolha, mas você nunca poderá dizer: eu não sabia disso, eu não ouvi isso, por que não me disseram isso antes? Não. Os que estão aqui hoje não poderão, porque o Senhor é o Deus que fala pela sua palavra. Se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Aleluia. Esta é a palavra que o Senhor falou comigo, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar falando, e que nós venhamos, irmãos, permanecer firmes. Como eu sempre tenho dito, e isso queima muito no meu coração, que só mais um pouquinho de tempo que há de vir virá, e não tardará. Aleluia. Eu agradeço.